Chegou a hora da gente falar sobre finanças pessoais e a gente recebe o colunista Daniel Santos, professor Daniel Santos, professor de economia, fala com a gente sobre as melhores e piores formas de aplicar o seu dinheiro. Professor Daniel, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia. Nós comentamos há mais ou menos uns 3 semanas atrás sobre as aplicações de propostas de investimentos aqui em Maringá, né, referente ao que o Brasil, né, oferecia de oportunidades. No mês de maio, nós fechamos agora há pouco tempo e conseguimos levantar quais são as melhores e as piores aplicações ou investimentos. Pelo menos no mês de maio. No mês de maio. No mês de maio. Em primeiro lugar, a gente fala de investimento numa coisa que é super volátil. O dólar. O dólar. O dólar subiu. Quem investiu no dólar em maio ganhou dinheiro? Ganhou dinheiro, ganhou 5%. Mas veja, né, aquela coisa de você ter estômago para isso, né? Porque o dólar está refletindo não somente a questão nossa de uma inflação que está recrudescendo, está diminuindo, mas também falamos de um dólar que reflete a questão política. E então isso é um tanto quanto impalpável, a gente não consegue mensurar com clareza para quanto vai o dólar no mês de junho, considerando só o mês de maio. Descontando o dólar, né, a próxima investimento que nós tivemos o melhor retorno no Brasil foi LCI, que é a letra de crédito imobiliária, né? E essas tiveram 1,34% de retorno no mês. LCI. LCI, né? O que significa isso? Significa que se pensarmos em poupança, a poupança rendeu apenas 0,65%. Só que ela é líquida de imposto de renda. Então, se a gente fazer a conta por dentro, para poder entender quanto seria a taxa de poupança com o imposto de renda, chegaríamos a 0,84%, né, por cento no mês. Então, imagine que do melhor investimento nosso, uma LCI ou uma LCA, né, que os bancos têm à disposição para poder comercializar tranquilamente, né, não é igual o Tesouro Direto que ninguém acha para poder comprar, né, somente através de corretoras, mas uma LCI e uma LCA, nós temos uma diferença em relação à poupança de 0,5%. É bastante significativo se a gente pega um volume de dinheiro razoável a ser investido num prazo longo, por exemplo, um ano, 2 anos. Exatamente. Ou mesmo que a gente faça a conta em um mês, é 0,5% a mais, né? Então, se a poupança rende 0,5% mais a inflação, a LCI e a LCA, elas renderam o dobro do que renderia a poupança. É muita coisa, né? E, fora isso, outras aplicações vêm na sequência, como CDBs, né, que são produtos muito mais comuns, né, as pessoas já conseguem... As pessoas encontram facilmente no banco, o banco geralmente oferece esse tipo de investimento. Exatamente, né? E aquela regra básica, quanto maior o prazo, maior o retorno, né? Alguns CDBs renderam 1,20, 1,18 em um mês, então isso é significativo, isso é importante, né? Em maio foi a poupança o pior investimento? Não foi. Não foi? Não foi. A poupança é aquilo que rende garantido, né? Assim, todo mês, 0,5% mais de inflação. Mas o pior investimento foi ações na Bolsa de Valores. Olha, e por quê? Porque a Bolsa de Valores está refletindo esse mau humor da nossa economia, né? Nós vamos ter oportunidade, talvez semana que vem, de falar sobre isso um pouco melhor, mas o que acontece quando nós temos essa questão de Bolsa de Valores? Ela tem uma situação de redução do ritmo da economia, chegou a cair mais de 10%. A Bolsa de Valores do Brasil caiu 10% em um mês. No mês de maio? No mês de maio. 10%. Então, se você imagina todo o volume dela de movimento financeiro, as empresas no Brasil, pela Bolsa de Valores, caíram em 10% do valor de negócio. Então, dependendo do investimento que a pessoa está fazendo, tipo de papéis que ele vai comprar, quem fez as compras no mês de maio, então quem fez as compras no mês de maio pode ter perdido até mais de 10%? Pode, dependendo do papel, sim, né? Quando você pensa em ações que envolvem a parte de siderurgia e mineração, isso é muito mais sensível ainda, porque a Vale do Rio Doce, a Petrobras, não é? A Cosan também na área de energia, que a gente fala Cosan Energia, mas é a usina de álcool e açúcar em São Paulo. Né? A Cosan são empresas que demonstraram esse mau humor. O Pão de Açúcar também caiu. Né? Então, assim, é interessante perceber que essas empresas têm um valor por ação que está inferior ao patrimônio. E isso nós conversamos há mais ou menos um mês atrás sobre isso, né? Não sei se você recorda, que discutimos sobre o quê? Sobre o fato de se alguém tiver o estômago, terá uma oportunidade interessante de ganhar dinheiro, né? Mas é hora de fazer isso? Temos que pensar, né? Por exemplo, existem empresas no Brasil que estão operando na área de mineração e que estão desenvolvendo contratos, né, para exportação em outros países fora a China.
Então, o que ocorre se, por exemplo, daqui a pouco sai no jornal uma notícia de que uma dessas mineradoras faz um contrato de fornecimento por um período um pouco maior com os preços garantidos. A valorização dela alavanca. E sobe quantos por cento? 10, 12, 15% em um dia, né? Então, é importante ter essa avaliação. Bom, para a gente concluir a conversa, para esse mês de junho a gente já tem projeções do que pode ser bom, que tipos de investimentos talvez sejam os mais adequados. As pessoas devem continuar apostando talvez no que foi bom no mês de maio? No que foi bom e no que foi bom garantido, né? No que foi bom garantido. No que foi bom garantido. O dólar não é um bom negócio. O dólar, para quem joga o jogo do dólar, com certeza pode continuar brincando, né? Porque ele já tem a gente fala de cesta de investimentos. Você pode pôr um pouco em dólar, pode pôr um pouco, com certeza, em ações. Você não pode pôr todos os ovos na mesma cesta, porque se a sua cesta cai, todos os seus ovos se quebram, né? Então é importante que as pessoas elas comecem a diversificar, né? Mantenham um pouco em poupança, mantenham um pouco, né, nesses investimentos, nesses certificados, CDBs, né, em LCIs, para garantir que você tenha uma pulverização do seu risco e também garanta um pouco mais a seu retorno do que a poupança, que só foi 0,5%. Muito bem. Professor, valeu pela conversa mais uma vez. Semana que vem a gente conversa mais sobre isso e eu acho que a gente consegue falar sobre essas ações com maior propriedade. Vai ser mais interessante. Muito bem. Professor Daniel Santos é nosso colunista, trata de finanças pessoais. Você pode entender onde aplicar o seu dinheiro, né? Aplicando em maio, né, o que rendeu, e agora, no mês de junho, já dá para ter uma ideia também do que vale a pena aplicar. Nós ficamos por aqui, a gente agradece a sua companhia e convida você a estar com a gente amanhã, quinta-feira, a partir das 7 horas. Um excelente dia para você. A gente se fala.